Primeira questão. Em uma partícula atuam duas forças de 5 newtons e 12 newtons, perpendiculares entre si. O valor da força resultante é... Então, na primeira questão, ele afirma que as forças são perpendiculares entre si. Eu sei que como é que eu somo essas forças usando o teorema de Pitágoras. Ou seja, f ao quadrado é f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado. Curiosidade, se eu quisesse saber como é essa força, eu posso aplicar a regra do paralelogramo. Então, essa força tem essa direção e esse sentido. F ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. F ao quadrado, 25 mais 144. F ao quadrado, 169. F mais ou menos raiz de 169. Então, F vai ser mais ou menos 13. Como eu quero o módulo, 13 newtons. Segunda questão. Um avião voa horizontalmente, passando sobre um observador no Sol. Exatamente nesse instante, para o observador, o som parece vir de um ponto atrás do avião, de uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a vertical. A velocidade do avião é... Então vamos pensar aqui essa questão. O avião, ao passar por esse ponto, emitiu o som. E esse som está chegando aqui na pessoa no exato momento que o avião está sobre ela. Então isso quer dizer que o avião andou essa distância aqui, que corresponde à velocidade do avião vezes o tempo, enquanto o som percorreu essa distância aqui, que corresponde à velocidade do som vezes o tempo. Só que essas coisas ocorreram simultaneamente. Ou seja, o tempo gasto pelo avião para percorrer essa distância corresponde ao tempo gasto pelo som para percorrer essa distância. E ele me diz que esse ângulo aqui corresponde a 30 graus. E eu sei que, eu tenho aqui um triângulo retângulo, não é isso? E eu sei que o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto ao ângulo, ou seja, a velocidade do avião vezes ΔT, que é a distância percorrida pelo avião, dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? A velocidade do som vezes o tempo gasto pelo som. Como essas coisas ocorreram no mesmo tempo, posso simplificar. E o seno de 30 eu sei que é meio. Então, meio é igual à velocidade do avião sobre a velocidade do som. E daqui eu concluo que a velocidade do avião vai ser o quê? Metade da velocidade do som. Terceira questão. Considere o conjunto de vetores representados na figura, sendo igual a 1 o módulo de cada vetor, as operações A mais B mais C e A mais B mais C mais D terão módulos respectivamente iguais a... Então vamos nessa. A mais B. Então A mais B são dois vetores perpendiculares entre si. A soma, usando a regra do polígono, origem de um colado com a extremidade do outro. O vetor soma a parte da origem do primeiro vai até a extremidade do último. Mas eu já sabia que como eles são perpendiculares entre si, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, S ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. S ao quadrado é 1 mais 1. S ao quadrado é igual a 2. S é igual a mais ou menos a raiz de 2. Ou seja, o módulo da soma do vetor A mais o vetor B vai ser raiz de 2. Então vamos aqui. A mais B mais C. A mais B mais C. Origem de um colada com a extremidade do outro. O vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor soma. Ah, Marivaldo, ele tem o mesmo tamanho de D. Então, qual o módulo dele? Uma unidade. A mais B mais C mais D. A mais B mais C mais D. Marivaldo, está a origem de um colada com a extremidade do outro, fechando a figura.
Então o vetor soma a parte da origem do primeiro vai até a extremidade do último. Mas a origem do primeiro está colada com a extremidade do último. Conclusão, a soma de A mais B mais C mais D vai dar 0. Então, qual a resposta? Raiz de 2, 1 e 0. Quarta questão. Determine o vetor resultante da soma de AB mais BE mais CA. Ok, então vamos lá. Ele quer a soma de AB mais BE mais CA. Então, vamos só se apropriar aqui de quem é quem. AB é esse vetor. BE é esse vetor aqui. CA. Quem é CA? CA é esse vetor aqui. E lembre que a ordem não importa. Ó, regra do polígono. Para somar dois ou mais vetores, devemos colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. E o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então vamos começar aqui de CA, CA mais AB mais BE vai dar um vetor que vai sair de onde? Da origem do primeiro e vai chegar na extremidade do último. Quem é esse vetor? CE. Quinta questão. Os módulos das forças representados na figura são F1 10 N, F2 8 N e F3 14,8 N. Determine o módulo da força resultante. Dado raiz de 3, aproximadamente 1,7. Então vamos à resolução. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 forças e eu quero somar. Se eu tentar usar a adição analítica de vetores, né? A equação S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB, cosseno do ângulo. Dá para fazer isso? Se eu tentar por aí, vai ficar muito complicado. Porque uma vez que eu some esses dois vetores, ok? Eu posso jogar aqui na equação sem problema. Qual o ângulo entre eles? 90 mais 60, 150. Porém, quando eu achar a soma desses dois e eu quiser somar o resultado com F1, eu vou precisar do ângulo entre F1 e a resultante da soma desses dois. E esse ângulo vai me dar muito trabalho para encontrar. Então o melhor caminho aqui é eu decompor F2. Porque ao decompor F2, eu vou ficar com forças, F2x, F2y, com forças apenas na direção y ou na direção x. Então isso facilita muito o meu trabalho. Porque forças na mesma direção eu sei somar tranquilamente. E forças perpendiculares entre si também. Então vamos lá. O que é F2x? É F2 vezes o cosseno do ângulo, que no caso ali é 60. Quem é F2? 8 newtons. O cosseno de 60, meio. Então, F2x, 4 newtons. Quem é F2y? F2 vezes o seno do ângulo, no caso 60. F2, 8, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 4 vezes raiz de 3. Mas ele me diz que raiz de 3 é para a gente considerar 1,7. Então, 4 vezes 1,7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 4 vezes 1 é 4 e 2, 6. Então, 6,8 newtons. Então, agora, veja que eu tenho força na direção y ou na direção x. Então, vamos achar a resultante na direção x. Na direção x, eu tenho duas forças de mesma direção, porém em sentidos contrários. Como é que eu somo? Subtraio. E nosso acordo é pegar a maior menos a menor. F1 vale 10. F2x vale 4. Então vai ficar como? F1 menos F2x. Ou seja, 10 menos 4, que vai dar 6 newtons. Vamos somar essas forças na direção y. Mais uma vez, forças com a mesma direção em sentidos contrários. Então o que é que eu vou fazer? A maior menos a menor. Ou seja, 14,8 menos 6,8. E vai me dar 8 newtons. Então, observe que eu tinha 3 forças. F1, F2, F3. E eu consegui reduzir para 2 forças. Uma que foi o resultado de F1 mais F2x. Quem foi maior F1, então ela aponta para lá.
ó, Rx. E outra, que foi o resultado de F3 com F2Y. Como F3 é maior, tá aqui, RY. Então, se eu quisesse saber a direção e o sentido da força resultante, ó, tenho aqui. Essa é a força resultante. Agora, se eu quero saber o módulo dela, é só somar Rx e Ry, que como são perpendiculares entre si, eu sei que eu uso o teorema de Pitágoras. Ou seja, R ao quadrado, Rx ao quadrado, mais Ry ao quadrado. R ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. R ao quadrado, 36 mais 64. R ao quadrado é igual a 100. Logo, R vai ser mais ou menos raiz de 100. Pronto. Quero o módulo de R, 10 newtons. Sexta questão. 3 forças de módulos F igual a 20 newtons são aplicadas sobre um corpo de massa M. Os módulos em newton dos valores mínimo e máximo da força resultante são... Eu tenho 3 forças de mesmo módulo, tá ok? O módulo é 20 newtons e eu quero saber qual o resultado da soma dessas 3 forças. Não tenho como saber, porque eu não sei a direção nem o sentido dessas forças. Mas eu posso encontrar o valor máximo e o valor mínimo desse resultado. O valor máximo vai ocorrer quando eu tiver o quê? Essas forças com a mesma direção e o mesmo sentido. E eu vou somar as 3. 20 mais 20 mais 20. Eu vou ter 60 newtons. E o valor mínimo, Marivaldo? Se eu tivesse 2 forças, eu ia imaginar o quê? Elas com a mesma direção e sentidos contrários, que aí iriam se anular. Mas como são 3 forças, eu já mostrei para vocês essa situação. Se eu coloco nessa situação aqui, ó, são 3 forças de mesmo módulo, se o ângulo entre elas aqui, ó, for 120 graus, e elas estiverem no mesmo plano, ou seja, são forças coplanares de mesmo módulo e formando entre si um ângulo de 120 graus, eu sei que nesta situação a resultante é 0. Então eu sei que o resultado, tá ok? Que a força resultante vai estar compreendida entre 0 e 60 newtons. Sétima questão. 2 vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Então, nesse caso, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o módulo dos vetores e o ângulo formado entre eles. Então, basta aplicar a fórmula. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo entre eles. S ao quadrado, quem é o A? 3. Quem é o B? 2. O A é 3 e o B é 2. E o cosseno de 60 eu sei que é meio. Então eu vou ficar com S ao quadrado é igual a 9, mais 4, mais 2 multiplicando, 2 dividindo. 3 vezes 2, 6. Então S ao quadrado é igual a 19. S mais ou menos raiz de 19. Então o módulo de S, quanto é a raiz de 19?